E vamos mudar um pouquinho de enfoque, entrando no mundo de direito digital, nosso querido e já falei aqui nos bastidores, saudoso, o nosso doutor Renato Oxyblum, meu xará, está com tanta coisa que não consegue aparecer muito no Trends News. Então, estamos ansiosos por ouvir as novidades aqui do mundo do direito digital, meu xará. Bom dia, Grau, Juliano, Aninha, Nai. Olha, eu tô saudoso, mas não vou ficar mais tão saudoso não, hein? Eu vou me comprometer aqui pelo menos uma vez por mês, se vocês me convidarem. Voltar porque o assunto direito digital tá muito quente, tá esquentando e não para de esquentar. Aliás, imagine se nós tivéssemos a discussão da questão do Elon Musk versus o STF lá no Web Summit. Uau! No sugestão... palco principal, né, os dois? Já pensou? Aliás, uma sugestão para o pessoal da Web Summit é deixar um módulo em aberto sobre direito digital, porque a dinâmica está tão grande que a cada semana a gente tem uma pauta nova. Mas vamos trazer 2 tópicos aqui bem relevantes e que serão objeto de debate lá no Web Summit. E aqui no nosso Trends News também, nos nossos grupos, inclusive. Então, a primeira questão é com relação à privacidade. Aqui eu vou fazer um destaque da palestra da Elaine Moore, lá do Signum, né? Com relação à privacidade, que é um tema que estará sempre presente, inclusive em tempos de inteligência artificial, que eu vou fazer o link na sequência. Privacidade nós temos hoje, dentro do debate dela, estou recomendando aqui a palestra, ela vai falar privacidade tecnológica, envolvendo aí aplicativos, a própria tecnologia, criptografia, comunicação, etc. Mas eu vou adicionar aqui alguns componentes. Primeiro, percepção dos usuários. Hoje, os internautas, vamos voltar um pouquinho, né? Internautas, é um termo clássico, né? Inclusive. Mas vamos lá, hoje, nós, usuários de tecnologia, temos ainda alguma expectativa real de privacidade? Quando eu digo real, dentro do contexto possível, até parafraseando aqui o lema do meu escritório, que é refazendo os limites do possível. Então, essa questão da privacidade que envolve proteção de dados, isso tem uma conexão direta com a evolução legislativa. Temos hoje muitas leis em andamento, muitas decisões, jurisprudência no mundo inteiro. O tema envolve proteção de dados, que se conecta também com inteligência artificial. Então, essa palestra, Why Privacy is More Important Than Ever, que é o título da palestra da Elaine Moore, eu acho que não poderia ser melhor esse título. O segundo ponto, e agora já trazendo um pouquinho a inteligência artificial, que é o tema do momento, tão discutido aqui nos trends, né, nos grupos, mesmo aqui também ao vivo, em que eu gosto e reafirmo isso. Hoje nós vivemos um tempo, aliás, como diz o Walter Longo, né? Não vivemos mais tempos de mudança, mas a mudança de tempo. Então, vivemos um tempo com muito mais potência, aceleração de software, de programação. Inteligência artificial em si nós já usamos, eu costumo marcar ali desde 95, quando teve o Windows 95. Mas hoje a potência e o tempo fazem toda a diferença, até provocando aí a própria lei de Moore. Mas hoje a inteligência artificial ela tem impacto legislativos direto em todas as etapas do comportamento humano, corporativo, dia a dia, privacidade, proteção de dados, etc. O que vai provocar e vem provocando, eu tenho dito isso de forma muito contundente, eu tenho certeza absoluta, isso já começa a acontecer na Europa, que é o nosso grande parâmetro, nós teremos um protagonismo muito intenso do direito. Vale dizer, teremos muitas regras, novas leis, sanções pesadas envolvendo o uso de programas de computador via de inteligência artificial. Só que não é só desenvolvimento, Grau, Nai, Charles, que eu esqueci de falar, Aninha, Juliano Kimura. Isso não é só software, isso envolve a operação. Então, não é só o desenvolvimento, a operação, a programação em si, a transmissão, a utilização, o compliance, o tratamento de dados, o tratamento de dados específico com relação a pontos detalhados envolvendo aí a operação de certas empresas, a questão das startups. A gente tem que trazer também aqui a questão dos blockchains em cima disso. Enfim, tudo isso dentro da inteligência artificial. Um exemplozinho, veja o que está acontecendo lá na Europa com o AI Act, que é um grande exemplo em cima disso. O AI Act, ele traz uma disrupção, vamos usar esse termo, né? Uma verdadeira disrupção no nosso dia a dia. Então, o direito que envolve conformidade e compliance vai ter subespecialidades, enfim, uma série de questões. Todos nós que estamos aqui, se eu chamar o Renato Grau, a Nai, o Charles, a Aninha e o Kimura, todos vocês, dentro das suas atividades, vão estar interagindo com legislação, com leis, quando nós tivermos um projeto brasileiro aqui aprovado. Mas, ainda que não tenhamos, aqui eu prometo que eu paro de falar, porque
eu peço perdão, a gente gosta muito, né, de falar, já que o Grau me provocou, falou que eu estou saudoso, então estou tentando aqui aproveitar dessa saudação, né, antiga aqui para recuperar o meu tempo perdido. Mas, Ótimo! Independentemente de lei, que nós teremos ainda esse ano, leis pesadas, nós já temos que pensar com a estrutura legal, jurídica, de conformidade, boas práticas, de autorregulação regulada existente hoje. Nós teremos também no Web Summit, que eu perdi aqui no meu WhatsApp, o Grau até me mandou aqui. Grau, se você puder resgatar aqui aquela palestra, que Sim. São 3 pessoas, tá? Depois você me ajuda aqui. Aqui, eu peguei. How to Create a Legal Framework for AI. Então, vamos ter a Vanessa Butala, minha grande amiga, muito tempo, muitos anos, né, de Serasa Experience, tem uma experiência muito grande nesse tema. Temos a Júlia também, o Bernardo, falando desse tema, que a gente não precisa da lei. Quando vier a lei, aí sim isso vai ter muito mais corpo, que é como criar um legal framework, que eu traduzo para governança de inteligência artificial. Hoje, já nesse momento, e esse aqui é o fórum, que é o fórum disruptivo, quem está aqui com a gente está interessado, é disruptivo, está no futuro, que é presente, enfim, etc., se interessa. Hoje, toda empresa já deveria ter a sua governança de inteligência artificial. No meu dia a dia, eu já fiz aí vários projetos e trabalho com isso. Então, por exemplo, aqui, eu tenho projetos de governança de IA, de 12, que varia de 12 até 19 pilares estruturais da implementação dessa governança. E são mais de 119 itens. Um pequeno exemplo aqui. Então, a gente tem a própria conformidade com as leis existentes, a gente faz essa interconexão, a gente tem comportamento, tem educação, tem uso ético, tem segurança da informação, tem a parte estrutural da própria companhia, vide, né, políticas, códigos de conduta, regras internas, etc. Tem a utilização para tecnologia da informação, tem dentro do componente de educação o treinamento, a conscientização, a percepção e a documentação, isso é para a LGPD. Acima disso, identificação de riscos nesse uso, atualização dessas questões, dentre outros temas. Eu citei aqui 9, né, de 19 pilares que a gente tem. E aqui eu termino, Grau, trazendo um exemplo prático disso. Então, se eu perguntar hoje para as principais empresas, o pessoal que está aqui acompanhando, quem aqui já usa, ou está usando, ou está testando? E esse testando é muito relevante, muito importante. E eu vou adicionar um quarto termo, que é quem está confirmando resultados. Hoje existe uma nova figura, pouca gente fala, que é a figura do confirmador de resultados de IA. E nos nossos grupos, muitas vezes, até muita gente questiona nesse uso ético responsável, né, em conformidade. Será que o tempo que eu gasto confirmando, será que vale a pena, para algumas áreas, o uso da IA do jeito que ela está agora? Então, esse é apenas um dilema. Mas eu trouxe esse exemplo pelo seguinte. Então, quando eu estou confirmando, e como todo mundo está usando, se todo mundo está usando ou testando, quem é que tem governança hoje? Então, se isso desrompe, se isso traz uma série de consequências, trouxemos aqui 2 painéis, vamos ter também um painel aqui sobre propriedade intelectual, direitos autorais, que é um ponto crucial da IA, que aproveita e deriva obras. Portanto, pela lei vigente, isso não poderia, vai gerar indenizações aí, a não ser que haja um acordo. Então, e direito autoral reflete em toda a cadeia, não só em quem desenvolve, mas também quem usa, que é a responsabilidade objetiva lá pelo artigo 107 da nossa lei dos direitos autorais, e no mundo todo é muito parecido, tá? Então, olha o risco e olha o tamanho do problema que a gente tem. Então, já que todo mundo está usando, quem é que tem a governança? Quem é que tem requisitos mínimos estruturais para evitar esse tipo de problema? Ah, mas, Renato, ainda não aconteceu nada. Ainda não aconteceu nada porque não deu tempo. E, lembrando que no direito nós temos um bom tempo para poder processar as pessoas. Então, em média, aí, de no mínimo 3 anos a partir do fato em si, que é a regra geral aqui da prescrição. Então, muita coisa vai acontecer, mas não tenho dúvida. Veja na própria proteção de dados, temos associações hoje constituídas para processar, para requerer, para questionar, provocar empresas com relação à proteção de dados. Isso vai vir com muito mais potência. Quem se antecipar, mais ou menos parecido com a conformidade de PD, que muita gente fez e acha que já está feito, mas não. A questão é dinâmica. Quem fez lá em 2020, 2021, hoje tem que refazer, porque a tecnologia mudou toda, a gente tem que também readequar. Não para, né? Mas quem é que tem essa governança? Pouca gente, pouquíssima gente. No escritório eu tenho 35 projetos, por exemplo, de governança e proteção de dados conexas com relação a isso. Isso vai explodir. Então, eu quero dar esse recado aqui, recomendar essas palestras, em especial essa última aqui do dia 16, às 16h40, às 17h, o tempo até curto, né? 3 painelistas aqui, provoquem bastante aí a minha amiga Vanessa, tem um super conteúdo, com relação a isso. A gente tem esse gap, o direito ele vai protagonizar, as pessoas vão processar,
nós vamos ter vários problemas, como já estamos tendo hoje problemas do uso da IA. Então, o que eu recomendo aqui? Que esse tema ele seja amadurecido, e vamos ver o que está acontecendo na União Europeia. O próprio AI Act ele vai demorar para ser implementado na sua efetividade em pelo menos 2 anos, o que é muito tempo para a tecnologia. Se a gente considerar, né, Grau, pessoal, que a inteligência artificial duplica a cada 3 meses e meio, então vejam aí o tamanho da circunstância. Então, o recado final é, quando nós temos imprevisibilidade, quando nós temos impacto em toda a sociedade, toda a estrutura econômica, comportamental, com um tempo que nós não estamos acostumados, e mudou de repente, a chance disso causar problemas, bagunçar é enorme. E quando a gente tem a imprevisibilidade e a bagunça, o que resolve? A organização mediante regras, vale dizer, leis e direito em cima disso. Então, é um recado que eu deixo aqui, recomendando, então, para resumir, 3 painéis. A questão da privacidade, que sempre vai estar presente, temos um problema comportamental agora no IA, a questão da propriedade intelectual e, por fim, a questão da governança de IA, nessa palestra How to Create a Legal Framework for Artificial Intelligence. É isso, Renato Grau, pessoal, obrigado pelo espaço aqui, não fiquem mais saudosos, tá bom? Muito bem, excelentes contribuições, como sempre, estávamos com saudades.